Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é seu irmão Cristo, irmão Júlio. Deus abençoe você grandemente. Não desista da sua caminhada, dos seus projetos, dos teus sonhos. Saiba que Deus ele está com você. Deus coloca uma palavra em meu coração, está aqui no livro de Atos, capítulo 9. Quem foi que escreveu o livro de Atos? O livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico. Também escreveu o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, na data 63 a 70 depois de Cristo. O livro de Atos foi escrito para um dos assuntos do livro. O livro narra o desenvolvimento da igreja do século I da era cristã. Um dos versículos-chave do livro de Atos está aqui no Atos 1, versículo 8, que diz assim: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o Evangelho é para ser pregado, e é para ser pregado nos quatro cantos da terra. Não importa por quem seja, importa que pregue o Evangelho. Nós não devemos ficar apontando o dedo, procurando erro, que um dia todos vão prestar conta a Deus. Todos, seja rico, seja pobre, todos vão prestar conta. Pois em Atos 21, 39, o apóstolo Paulo deixa claro que era nascido em Tarso. Atos 21, 39. Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permita falar ao povo. Ou seja, ele está aqui agora pedindo que ele fosse liberto daquele julgamento que ele estava tendo por pregar o Evangelho, para que ele pudesse pregar mais ainda a palavra de Deus. Pois o apóstolo Paulo defendia a lei a qualquer custo. Doa quem doer, era zeloso da lei que aprendeu. Pois em Atos 22, versículo 3, diz assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nosso Pai, zeloso para com todos, como todos vós hoje sois. Então ele era zeloso da lei, ele defendia a qualquer custo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo realmente nos deixa um legado maravilhoso de pregar a palavra de Deus, tempo e fora de tempo. Pois os judeus, os fariseus e os gregos tinham zelo pelos seus costumes, tinha que educar as crianças na palavra de Deus, baseado em Deuteronômio 6, do 7 a 8 a 9, que diz assim: ensinando teus filhos sentado, andando pelo caminho, ensinando a palavra de Deus, o que Deus tinha feito por eles. Deus abriu o mar vermelho para eles passar, e eles ensinavam, eles passavam isso para os seus filhos, né? Os livros ali que o Moisés escreveu, inspirado também por Deus, Espírito Santo, era ensinamento maravilhoso. O apóstolo Paulo passou por todas as etapas, a etapa de estudo da época, tanto é que ele era um homem poliglota, né? Poliglota. Aos 6 anos ele já era levado para aprender o Torá. Alguns estudos históricos apontam que aos 6 anos ele era levado para aprender o Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, né? E aos 10 anos entrou na escola de repetição oral. Aos 13 anos se preparou para uma profissão, tanto é que nós conhecemos que a Bíblia vai dizer que ele escolheu uma boa profissão, ele fazia tenda, né, feito com couro, era uma boa profissão da época. Aos 15 anos entrou na casa da interpretação. Isso aqui aponta alguns livros históricos, né? Essa é um pouco da história de Saulo, né, que foi perseguidor da igreja, e Jesus encontra com ele no caminho de Damasco. Quando Jesus encontra com ele no caminho de Damasco, Jesus muda o rumo da história dele. Se você puder ler em Atos, capítulo 9, você vai entender
que ele vai ao sacerdote, pede carta e vai de rumo a Damasco. Ao chegar perto de Damasco, vem uma grande luz e ele cai por terra. Na Bíblia não diz que ele estava sobre um cavalo, uma carruagem, não. Diz que ele cai por terra. Ele ia com os homens, os seus homens, para prender aos cristãos a qualquer custo. E quando ele chega perto de Damasco, Jesus aparece a ele e ele cai por terra. E ele diz: quem é o Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ele: o que queres que eu te faça? Jesus disse: levanta e vai na rua chamada direita, que ali vai ser dito o que te convém fazer. E ali o Saulo, ele fica 3 dias sem ver, e no mesmo tempo o Senhor aparece a Ananias, para que ele fosse lá empunhar as mãos sobre Saulo, pois ele estava orando. E Ananias começa a dialogar com Deus, que ele era um perseguidor da igreja, mas Deus, ele diz para Ananias, Jesus, ele diz para Ananias: pois você vai, porque este é para mim um vaso escolhido, desde antes de nascer. Ananias foi lá, então, obedecendo a palavra de Deus. E quando Ananias chega lá, ele não faz exceção de Saulo. Ele diz assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, me enviou aqui para que você torne a ver. E ali ele foi cheio do Espírito Santo e passa ali um período ali aprendendo sobre Jesus, sobre agora o Espírito Santo de Deus, né? Nós precisamos estar focalizado na palavra de Deus. Tem pessoas que elas diz que está sendo perseguida por pregar o Evangelho, e muitas das vezes ela está sendo perseguida por 1001 coisas, mas não por falar do verdadeiro Evangelho, da palavra de Deus, né? Mas se você está sendo perseguido por pregar a palavra de Deus, saiba que isso é muito bom, pois aqui em Gálatas 2, versículo 19, vai dizer assim: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. O apóstolo Paulo diz que pela lei, pelo costume judeu, pelo costume dos fariseus, ele estava morto para a lei, né? E ainda em Romanos 6, versículo 10, ele vai dizer assim: pois quanto a ter morrido de uma vez, morri para o pecado, mas quanto a viver para Deus. Então isso é maravilhoso. Ele morre para o pecado, mas vive para Deus. Isso é muito impressionante. O apóstolo Paulo também, se você está sendo perseguido por causa da palavra de Deus, saiba que aqui no livro de Timóteo 3, versículo 12, 2 Timóteo, também todos os que piamente vivem em Cristo Jesus padecerão perseguição. Todos que vivem em Cristo Jesus padecerão perseguição. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, vai dizer: bem-aventurados que sois perseguidos, né? Mas por pregar o Evangelho da palavra de Deus. Não perseguido por qualquer coisa que não seja da palavra de Deus, né? A pessoa apronta e fala: não, eu estou sendo perseguido, mas é por conta da palavra de Deus. Você precisa se afundar mais na palavra de Deus, pregar o verdadeiro Evangelho a todos, que com sua palavra, com suas atitudes, com seu jeito, mas importa que você seja um exemplo, né, que errou, mas mudou as suas atitudes. Glória a Deus, aleluia. Precisamos viver para Cristo. Filipenses 2, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ainda que em Filipenses 3,7, mas o que para mim era ganho, reputei perda por amor de Cristo. Isso é impressionante. O que para ele era ganho, né, o conhecimento da lei, as etapas de estudo que ele estudou da época, ele considerou perda por amor a Cristo e usou tudo em prol da obra de Deus de modo eficaz agora. Ainda que em 2 Timóteo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Guarde a sua fé, meu irmão, não desista da sua caminhada. Eu peço que Deus ele possa repreender toda seta maligna que está impedindo o plano dele em sua vida, que está impedindo o seu crescimento, todo espírito de medo, todo espírito de doença, que saia e não volte mais, em nome de Jesus. Deus ele é contigo, não desista, ore a Deus, não põe na sua mente
uma luta que você pode vencer. Não deixe o seu psicológico ser afetado, mas diga a você mesmo que você pode, que você consegue, porque Jesus está contigo. Pois lá em Filipenses 4, versículo 13, vai dizer: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. E ainda lá em Mateus 4, versículo 4, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ainda lá no Salmo 46, versículo 1, vai dizer: o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. O Senhor, Ele está conosco todo o tempo, não desista. Ainda no Salmo 119, como purificará o jovem, como purificará o homem os seus caminhos, o mancebo, observando a palavra de Deus. Ainda lá no livro de Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, meu irmão, acredite que Deus ele é contigo e não duvide disso, porque Ele habita em você. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, Ele está conosco. Ainda perdoa aquelas pessoas que te ferem, porque a Bíblia vai dizer, no livro de Mateus 6, do 9 em diante, dessa forma: perdoai as vossas dívidas, perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo também a quem me tem ofendido. E também diz: se vós perdoaste aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial vos perdoará as suas. Se não perdoará, Ele também não perdoará as suas. É necessário o perdão. Essa casa, o nosso corpo, ele tem que estar limpo para que o Espírito Santo faça morada. Não desista, meu querido. Saiba que Deus ele está contigo. Aqui quem vos falou foi seu irmão Júlio. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Compartilhe se você quiser, faça a sua vontade. O importante é que você medite na palavra de Deus. Leia Atos capítulo 9, que você vai entender direitinho aqui o que nós falamos. Medite na palavra. Deus abençoe grandemente. Um abraço.